Vocês vão assistir agora uma entrevista dada pela professora Maria Esmeralda Ávila Pérez, uma das testemunhas vivas mais importantes do Guapé Antigo. Espero que gostem. Dona Esmeralda, o que você lembra do Guapé Antigo? Eu sou nascida e criada aqui, né, em Guapé. Então eu lembro de tudo, assim, a maioria dos acontecimentos a gente está sempre vivendo aquilo, recordando. A Guapé era uma cidade pequena, mas assim, de uma cultura bastante intensa. Nós tínhamos escolas, chegou a ter até um ginásio, e tinha bons professores. Os jovens daquela época gostavam muito de ler, liam muito, mas liam mesmo, porque não tinha televisão, não tinha celular, né? Nem telefone. O telefone era só o direto para o Carmo do Rio Claro. Então, assim, a distração da juventude naquela época era música, era bailes, era festa, era teatro, era barraquinhas, quermesses e leitura. Então, o pessoal lia bastante e com isso foi bom, porque nasceu uma turma de jovens assim, bem preparados para o futuro, né? Então você pegou uma época grande do Guapé Antigo, você tem lembrança viva, pegou bastante? Peguei. Eu nasci aqui em 1938. Casei com 22 anos, continuei morando aqui. E estou aqui até hoje, né? Hoje, 83 anos já. Eu moro em Guapé. A minha família mudou para Belo Horizonte quando veio a inundação de Furnas. E eu já era casada, meu marido era funcionário de Furnas. E eu já era diretora na escola Dona Agostinha, Flor de Maria. Então, eu pedi uma transferência para Belo Horizonte, era muito difícil. E eu resolvi ficar por aqui mesmo. Minha família foi toda embora, ficou só eu. Você tinha quantos anos quando a água veio? Eu tinha 22 anos, 23. Eu casei com 22, eu tinha uns 23 anos, mais ou menos, 23, 24. E você sabe me falar qual que era o sentimento da população da época, quando receberam um aviso? Quando nós ficamos sabendo pela primeira vez, foi em 1959. Que teve reuniões aí com os políticos. O nosso presidente do Brasil era Juscelino Kubitschek, que era o máximo em política, né? Um homem muito preparado, muito otimista, muito trabalhador, muito inteligente. E ele, então, assinou o decreto no Rio de Janeiro da construção de Furnas. Primeiro, ele não queria que fosse aqui na região de Minas Gerais, não. Queria que fosse na região de São Paulo ou então em outro lugar do Brasil, porque não queria prejudicar as terras de Minas Gerais. Ele era de Minas, né? Nascido em Diamantina, morava em Belo Horizonte. Então, aliás, na época ele já estava no Rio de Janeiro, já era presidente, depois construiu Brasília, foi para Brasília, mas não queria prejudicar Minas, mas as corredeiras do Rio Grande, como dizia na época, eram muito importantes, tanto é que você tem, lá eu vi o filme agora essa semana, dos Canyon, né? Lá em Capitólio. Então aquilo ali chamou muita atenção dos engenheiros da época, porque as muralhas, as montanhas, eram pedras sólidas demais e dava para aguentar uma barragem, né? Conduzir os rios para uma barragem. Então, nós ficamos sabendo na época que abriu o escritório aqui em Guapé, em 1959. Mas ninguém acreditava que essa água ia chegar na altura que chegou. Todo mundo ficou naquela expectativa, vem água, mas não imaginava que fosse assim. E eu ia até te perguntar, então as pessoas não acreditaram de primeira mão? Não acreditavam não. Quando chegou de verdade, foi para valer, né? Foi um susto geral, porque quem morava no Rio, assim pertinho do Rio, no trajeto do Rio Grande ou de Sapucaí, porque Guapé é banhado pelos dois. Sapucaí vem da esquerda, o Rio Grande vem da direita. Os dois se encontravam lá em São José da Barra.
Então, quando a água veio para valer, é que o Guapenhas tomou um susto muito grande. E não tinha para onde ir, não tinha casas construídas direito, não tinha estradas, as estradas velhas começaram a ser inundadas, né? Então ficou assim um sacrifício muito grande para o Guapenhas. Ele pagou uma dívida muito cara para o Brasil, e o Brasil não teve um retorno direto com o Guapé, porque até hoje nós estamos aí, ó, sem uma ponte lá na estrada de Passos, né? Nós não temos uma estação de tratamento de água, de esgoto. De água tem, de esgoto, né? Então, assim, Guapé, apesar das belezas naturais, está muito prejudicado ainda para ter um grande turismo. Guapé Antigo, o Guapé Antigo, a cidade velha, era uma cidade muito bonita, né? A praça. A cidade velha era pequena, mas tinha uma praça bem cuidada, a matriz também, a igreja, era muito bonita. O nosso pároco, que era o Padre João, ele era alemão de Santa Catarina, então ele assim, tinha muito conhecimento, lia muito, ele falava alemão, porque ele veio aprender a falar português em Campanha, quando ele ia para o seminário. E lá na Santa Catarina, nessa época, não tinha escola, eram poucas as escolas que falavam português, principalmente na região que ele morou, era só descendentes de alemães, então ele veio quase que aprender direito aqui em Campanha. E com isso ele incentivou muito na música, na leitura também. A praça era bonita, um jardim bem cuidado. Nós tínhamos um prefeito, pouco antes de Furnas, que foi o Dr. Coelho, um médico que veio de Divinópolis para cá. Ele reformou toda a praça, chamava Praça das Rosas. Era Raul Soares o nome dela, mas todo mundo falava Praça das Rosas porque tinha muita rosa, muita flor bonita. Que pelas fotos ela era muito linda, né? Muito arborizada. Era arborizada. As casas em volta eram estilo antigo, mas assim, bem conservadas, né? Não tinha asfalto, não, era poeira mesmo. Mas 60 anos depois da chegada, quase 60 anos da chegada das águas, você acha que nós conseguimos se erguer? Ou você acha que nós ainda estamos em processo de erguimento do Guapé Antigo e do Guapé Novo? Nós ainda precisamos de muita coisa, assim, por exemplo, a época minha de estudante, em 1946, em 1946 para frente, que quando eu entrei para a escola, para a Dona Agostinha, nós tínhamos assim, um grupo de professoras muito animadas que faziam muito teatro. Teve um padre aqui também, eu esqueci o nome dele no momento, mas esse padre incentivou muito ao povo para a leitura e para as artes, porque ele era teatrólogo, ele escrevia as peças de teatro e apresentava na porta da igreja, sabe, depois das missas. Então ensaiava, então tinha muito artista aqui no Guapé. Família Vinhas, por exemplo, era dos artistas dos teatros. A família do Marti Búrcio, a mesma coisa. Marti Búrcio, ele era italiano, mas ele nasceu no meio do mar. Ele nasceu quando a mãe dele estava vindo da Itália para o Brasil. Ele nasceu no navio. Então, mas ele era uma pessoa muito assim, entusiasmada com artes, com música, com dança, com desfiles e com obras. Tudo ele gostava dessas coisas. Ele tinha de tudo. Ele tinha rádio aqui em Guapé, a rádio particular do Marti Búrcio, sabe? Então, incentivou muito nessa parte. E isso está muito morto aqui em Guapé agora. Até quando eu fui diretora, a escola ainda promovia muitos teatros aqui no Centro Pastoral.
A Soninha, uma pessoa dedicadíssima que gostava de apresentar peças de teatro, a gente mesma, as Vinhas gostavam muito de declamar, de apresentar. Então, isso acabou, parece que acabou. A gente não está vendo os jovens influenciados com isso, né? Então, eu até estava falando isso com a secretária de Cultura, que o estudo da cultura, da história de Guapé tá meio adormecido, né? Tá. E justamente o nosso intuito é esse, é fazer as pessoas dar atenção, que igual você falou, muitas pessoas acham que turismo no Guapé é só cachoeira e bem natural, né? Mas história é cultura, história é turismo. E a história de Guapé é muito rica, né? Eu acho que sim, porque Guapé viveu uma época áurea, sabe, antes de Furnas. Tanto é que vinha orquestras de fora, do Rio de Janeiro, para tocar aqui nos bailes do clube. Era bem selecionado. Tinha o baile dos operários e tinha o baile o clube dos operários e o clube da sociedade geral. Então, mas não tinha distinção por ser de cor, não. Podia ser de cor, podia ser branco, podia ser amarelo, podia ser de qualquer raça. O pessoal era muito unido. Tanto é que quem participava muito dos bailes era a família do Juca, da Maruca, o pai do Ravísio, a Beca, a Maria Augusta, que foi professora, que tinha apelidada de Goia. Então, participavam muito o coral da igreja era formado por eles. O padre também incentivava, nós tínhamos diversos corais na igreja, o coral das crianças, dos jovens, dos adultos, tinha o coral dos marianos, que eram os homens, sabe? Então, está faltando um pouco, sim, de cultura, de mais leitura, né? Falando de outro tópico, você citou o Dr. Sano e o Padre João. Você chegou a conhecer algum deles? Conheci, o Dr. Sano era meu vizinho. E o Padre João também. O Padre João me batizou, o que mais? Fez o casamento, depois... que legal. Morreu no ano que meu marido morreu, em 83, porque o Padre João ele era nascido no dia 18 de junho e morreu no dia 24 de maio de 83. E o Og, meu marido, é dia 9 de janeiro, dia que fechou a represa, né? E morreu no dia 26 de fevereiro de 83. Então, ele morreu em fevereiro, o Monsenhor João morreu com ele. E o Dr. Sano morreu dia 12 de outubro, dia das crianças, né? E meu pai tinha morrido no dia 24 de maio de 51, e ele morreu dia 12 de outubro de 51. E o Zé Maio, o filho dele, morreu dia 15 de março de 52. Nossa, você sabe todas as datas de cor, que legal. As coisas a gente guarda, outras perde. A senhora sabe história ou curiosidade que poucas pessoas sabem do Guapé Antigo? Tem umas que são assim meio... que a gente reserva. Mas tem outras que pode contar. Aqui em Guapé, por exemplo, não tinha caco. Era o Chico Martim, que era o pai do Tietê, vocês lembram dele, morreu há pouco tempo, o pai do Lazinho Martins. O Chico Martins tem umas histórias interessantes. Toda a vida ele foi muito dinâmico, muito otimista, muito alegre, muito comunicativo. Era aquela pessoa assim, tipo deles mesmos, dos filhos dele, do Lazinho e do Tietê. Tietê é dono do posto de gasolina ali, né? Pai da Sayonara. Então, quando ele comprou um Fordinho, ele trouxe para Guapé e dava a volta com as pessoas que queriam passear de carro. Certo? Uns pagavam, outros não tinham dinheiro, ele passeava assim mesmo. Então, me lembro de um fato que ele convidava as pessoas pediam para dar uma volta e ele dava uma volta. Então, ele foi com
duas senhoras aqui de Guapé queriam muito andar de carro, todas duas solteironas, mas assim, muito alegre, muito comunicativa. Uma era a Maria Passos e a outra era a Lealda. A Lealda era uma pessoa muito assim, ativa, era de cor, mas muito ativa, viajava muito para São Paulo, tudo, e estava com vontade de dar uma voltinha. Então, foram dar uma volta, a primeira coisa que aconteceu, caiu dentro de uma tabu que estava podre, caiu a cigarra lá. Aí elas tiveram que vir a pé. Então, isso foi muito comentado como graça, parte cômica da história, sabe? E tinha outras também que às vezes a menina entrava, as meninas pequenininhas, entravam no carro e para ele não ver o tempo que eles estavam, eles agachavam atrás do banco e entravam outras pessoas e davam outra volta. Saía aquele, entrava outro, eles davam outra volta. Então o povo criticava muito desses pequenos casos assim. Mas era só coisa, brincadeira, né? Não é nada que ofende ninguém, né? No momento assim que eu lembro isso. O povo andava muito a cavalo, tinha muita cavalgada, assim, a competição de quem saísse na frente, ganhasse, tinha prêmios, sabe, tinha medalhas, como se fosse uma corrida de bicicleta hoje, ou então uma corrida mesmo a pé. Naquele tempo fazia isso a cavalo, então cada um queria exibir mais seus animais. Uns tinham mula, outros tinham um cavalo de raça, outros tinham uma égua possante. Então me lembro muito do Ari Correia, gostava muito dessas coisas, os irmãos dele todos, o Odélio, também primo dele, e o Hélio Amaral, que competia muito nessas festas. Tinha muita festa junina com leilões e prêmios e rifas e dança. Então era assim, um pouco alegre. Antes de nós começar a gravar, você falou que tinha um parentesco com o Dr. Passos Maia. Qual que era o parentesco? O Passos Maia é irmão da minha avó materna. A minha avó materna chamava Adelina Passos Maia, irmã do Dr. Sano, filha da Dona Agostinha Flor de Maria. Então, eu sou bisneta da Dona Agostinha Flor de Maria. Que legal. O Dr. Sano era tio da minha mãe, Passos Maia. Então, Dona Esmeralda, muito obrigado por responder essa pergunta, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer conhecer a senhora. E, nossa, eu fiquei muito bobo quanto a senhora consegue guardar tudo, tem as lembranças vivas na mente, consegue guardar as datas. Muito obrigado. De nada. Eu tenho que agradecer, que eu fico satisfeita de ver os jovens de hoje, está na faixa de uns 15, 16 anos vocês, né? Então, a Guapé está precisando disso, movimentar, fazer uma escola mais viva, mais animada e procurar saber as raízes de Guapé, porque Guapé tem histórias antigas para ser contadas, muita coisa boa. E o turismo é muito bom, mas atrás do turismo tem que vir muito estudo, conhecimento. Vamos trabalhar para trazer uma faculdade para Guapé, já que vocês estão entusiasmados. Quem sabe vocês serão os futuros professores da faculdade, né? Parabéns a vocês, eu fico satisfeita, viu? Não, muito obrigado por tudo. O Ivano falou que vocês são bons alunos na escola, então a gente fica satisfeita de ver que Guapé ainda tem jovem que pensa para frente, né? Não, muito obrigado. Vocês estão de parabéns. Então essa foi a entrevista, espero que vocês tenham gostado e acessem o link aqui na descrição para vocês verem a entrevista que nós demos para o canal REC TV da Cristiane Regazzini. Muito obrigado.